Eu estava em uma missão de operações especiais quando meu telefone via satélite tocou. Era um médico da emergência. Estamos tratando seu filho por um braço quebrado e queimaduras. Ouvi meu filho chorando. O novo marido da mamãe fez isso depois que eu me recusei a chamá-lo de pai. Meu companheiro pegou o telefone. Sua missão foi cancelada. O Falcão Scout é seu. Eu estava voltando para casa para cobrar a dívida em sangue. Capítulo 1. O retorno do soldado. Warner Grimes havia construído sua vida sobre 3 pilares, em dever, lealdade e precisão. 20 anos em operações especiais haviam gravado esses princípios em seus próprios ossos. Aos 42 anos, seu rosto envelhecido carregava o mapa de incontáveis missões através de territórios hostis. Mas seus olhos cinza-aço permaneciam tão afiados quanto no dia em que vestiu o uniforme pela primeira vez. Warner conheceu Shannon Brent durante uma breve licença em San Diego. Ela era então estudante de enfermagem, toda cabelos dourados e sorrisos brilhantes, trabalhando à noite em um restaurante para custear seus estudos. O namoro deles foi um turbilhão de fins de semana roubados entre destacamentos. Shannon disse que amava sua dedicação, sua bússola moral inabalável. Ela prometeu esperar através das longas separações que vinham com sua profissão escolhida. Eles se casaram em uma pequena cerimônia em Camp Pendleton. Shannon usou o vestido de sua avó, e Warner estava elegante em seu uniforme de gala azul. Seu filho Ty nasceu 2 anos depois, uma mistura perfeita da determinação de Warner e da inteligência rápida de Shannon. Por 8 anos, eles construíram o que Warner acreditava ser uma base inabalável. As rachaduras começaram durante o destacamento prolongado de Warner no Afeganistão. As cartas de Shannon ficaram mais curtas, menos frequentes. As ligações telefônicas ficaram tensas, cheias de silêncios desconfortáveis. Quando Warner retornou para casa, após 18 meses no exterior, encontrou uma casa que parecia vazia apesar de estar cheia com os mesmos móveis, as mesmas fotos nas paredes. Shannon havia se tornado distante, alegando que o estresse da maternidade solo a havia mudado. Ela falava de se sentir presa, de sonhos adiados. Warner, treinado para ler nas entrelinhas da inteligência inimiga, começou a notar as pequenas inconsistências em suas histórias. Os plantões noturnos de enfermagem que não se alinhavam com a programação do hospital, que ele discretamente verificou. As novas joias que ela alegava ser um presente de sua irmã. A forma como ela se encolhia quando ele a tocava inesperadamente. Mas Warner era um homem que acreditava em consertar o que estava quebrado, ao invés de abandonar. Ele solicitou tarefas no território nacional, tirou licenças antecipadas sempre que possível, e tentou reconstruir a conexão que uma vez os uniu. Ele organizou viagens de acampamento em família, ajudou Tad com projetos escolares, e tentou cortejar sua própria esposa novamente. Não foi suficiente. Shannon já havia começado seu êxodo do casamento deles, embora mantivesse a fachada com deficiência prática. Ela entrou com o divórcio em uma manhã de terça-feira, enquanto Warner estava conduzindo exercícios de treinamento em quântico. Os papéis citavam diferenças irreconciliáveis, mas Warner sabia que havia mais na história. A verdade emergiu durante os procedimentos de custódia. Eugene Swanson, um empreiteiro bem-sucedido especializado em projetos de construção governamentais, havia sido o amante de Shannon por mais de 2 anos. A cronologia atingiu Warner como um golpe físico. O caso deles havia começado enquanto ele arriscava sua vida em território hostil, confiando que sua família estava segura e fiel em casa. Eugene era tudo que Warner não era, bem-falante, financeiramente confortável, e permanentemente estacionado na vida civil. Ele dirigia carros caros, possuía uma casa espaçosa nos subúrbios, e prometeu a Shannon a estabilidade e presença que a carreira militar de Warner não podia oferecer. O divórcio foi rápido e clínico. Shannon recebeu a casa, custódia principal de Tad, e uma porção substancial das economias militares de Warner. Warner recebeu visitas de fim de semana e 2 semanas durante os feriados escolares. Ele assistiu à confusão e dor de seu filho durante os procedimentos. Viu como o menino tentou ser forte para ambos os pais enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. Warner se mudou para um apartamento esparso perto da base. Suas paredes estéreis contrastavam drasticamente com o lar caloroso que ele havia perdido. Ele se atirou ao trabalho com intensidade renovada, aceitando as tarefas mais perigosas, empurrando seu corpo e mente aos seus limites. Seus oficiais comandantes notaram sua performance excepcional, mas seus amigos mais próximos se preocupavam com a eficiência fria que havia substituído seu equilíbrio anterior. Durante seus breves encontros, Tal contava a Warner sobre as tentativas de Eugene de conquistá-lo com presentes caros e passeios elaborados. O menino era educado, mas distante, claramente lutando para navegar. Warner reassegurou seu filho que nada disso era culpa dele. Que o amor não acabava só porque adultos faziam escolhas ruins. O que Warner não disse a Tad era que ele havia começado a compilar um dossiê detalhado sobre Eugene Swanson. Velhos hábitos de coleta de inteligência morrem difícil, e o acesso de Warner a redes de informação tornou a tarefa quase sem esforço. Ele aprendeu sobre as práticas comerciais de Eugene, suas propriedades financeiras, seus relacionamentos pessoais, e seu passado.
Cada detalhe foi catalogado e referenciado cruzadamente, não por malícia imediata, mas do instinto de um soldado de conhecer seu inimigo. O golpe final veio quando Shannon e Eugene se casaram em uma cerimônia luxuosa apenas 8 meses após o divórcio ser finalizado. Warner não foi convidado, é claro, mas Tad forneceu um relato detalhado do evento durante seu próximo fim de semana juntos. O menino parecia genuinamente feliz que sua mãe estava feliz, exibindo uma maturidade que tanto impressionou quanto entristeceu Warner. Enquanto Warner ouvia seu filho descrever o casamento, ele fez uma promessa silenciosa. Ele reconstruiria seu relacionamento com Tad, manteria sua dignidade durante essa transição, e encontraria uma forma de seguir em frente. Ele acreditava, com o otimismo ingênuo de um homem treinado para resolver problemas através de ação direta, que o tempo curaria essas feridas, e que a vida eventualmente retornaria a alguma forma de normalidade. Ele não tinha como saber que sua guerra real estava apenas começando. Capítulo 2 – A Nova Família. Eugene Swanson havia aperfeiçoado a arte do charme calculado ao longo de seus 45 anos. Nascido em uma família de classe média em Ohio, ele aprendeu cedo que o sucesso vinha não só do trabalho duro, mas de entender o que as pessoas queriam ouvir e fornecê-lo com confiança inabalável. Seu negócio de construção e contratação havia florescido ao conseguir contratos governamentais. Um campo onde relacionamentos importavam mais que licitações competitivas. Quando Eugene primeiro encontrou Shannon em uma função de caridade para famílias de veteranos, ele viu mais que apenas uma mulher atraente presa em um casamento difícil. Ele viu uma oportunidade de adquirir algo que pertencia a um homem que ele instintivamente via como rival. Shannon representava o prêmio final, a esposa de um soldado condecorado. Uma mulher cuja lealdade tinha que ser conquistada ao invés de comprada. O cortejo de Shannon por Eugene foi uma obra-prima de manipulação. Ele se apresentou como a antítese de seu marido ausente, emocionalmente disponível, financeiramente estável, e completamente devotado à felicidade dela. Ele ouviu suas reclamações sobre os longos destacamentos de Warner, seus medos sobre a vida militar, e seus sonhos de uma existência mais convencional. Então ele sistematicamente forneceu soluções para cada problema que ela apresentou. O caso começou inocentemente o suficiente. Encontros para café para discutir amigos mútuos evoluíram para almoços, onde Eugene ofereceu a Shannon um ouvido simpático. Ele foi paciente. Nunca empurrando muito forte, sempre se posicionando como um amigo que simplesmente queria ajudar. Quando Shannon finalmente cruzou a linha, ela acreditou que foi sua própria decisão, inconsciente de quão cuidadosamente Eugene havia orquestrado cada passo de sua jornada emocional. A abordagem de Eugene para Tad foi igualmente calculada. Ele entendeu que ganhar a aceitação do menino era crucial para solidificar seu relacionamento com Shannon. Ele pesquisou os interesses de Tad, comprou presentes caros, e se posicionou como alternativa divertida ao pai severo e frequentemente ausente do menino. Eugene levou Tad a jogos de beisebol, ensinou a dirigir carrinhos de golfe no clube de campo. E o regala com histórias de canteiros de obras e aventuras de negócios. Mas a paciência de Eugene tinha limites, especialmente quando se tratava da lealdade óbvia de Tad a Warner. O menino era educado mais reservado, aceitando a generosidade de Eugene enquanto mantinha uma distância emocional que frustrava seu padrasto. Eugene começou a ver a resistência de Tad como um desafio pessoal, um problema que requeria uma solução mais direta. O período de lua de mel foi uma performance cuidadosamente orquestrada para o benefício de Shannon. Eugene contratou um decorador para transformar sua casa em um lar familiar caloroso, completo com fotos de família, e arte de Tad exibida proeminentemente na geladeira. Ele compareceu a funções escolares, treinou Liga Mirim, e desempenhou o papel de padrasto devotado com entusiasmo convincente. Shannon passou na atenção e estabilidade que Eugene forneceu. Após anos de gerenciar crises domésticas sozinha enquanto Warner estava destacado, ela se deliciou em ter um parceiro que estava consistentemente presente. O sucesso comercial de Eugene permitiu que ela reduzisse suas horas de enfermagem e focasse na criação da felicidade doméstica que ela sempre havia visionado. A fachada começou a rachar durante o terceiro mês de casamento deles. A verdadeira personalidade de Eugene emergiu gradualmente, como uma fotografia se desenvolvendo em um quarto escuro. Seu charme sempre havia sido uma ferramenta ao invés de um traço genuíno. E mantê-lo requeria energia, que ele não estava disposto a gastar indefinidamente. O primeiro incidente ocorreu durante um jantar em família quando Tad mencionou uma próxima viagem de acampamento pai-filho que Warner havia planejado. A mandíbula de Eugene se contraiu imperceptivelmente, mas sua voz permaneceu nivelada enquanto ele sugeriu que talvez eles devessem planejar suas próprias atividades familiares. Quando Tad educadamente explicou que ele já havia se comprometido com a viagem com seu pai, o sorriso de Eugene ficou tenso. Sabe Tad, Eugene disse, cortando seu bife com mais força que o necessário, eu tenho pensado que talvez seja a hora de você começar a me chamar de pai. Nós somos uma família agora, e significaria muito para sua mãe. Tad olhou para Shannon, que estava subitamente muito interessada em seu purê de batatas. Eu já tenho um pai, Tad respondeu quietamente mais firmemente. O garfo de Eugene bateu contra seu prato. Seu pai não está aqui, filho, eu sou quem está cuidando de você e sua mãe agora. Eu acho que merecia um pouco de respeito.
A tensão na sala era palpável. Shannon interveio rapidamente, mudando o assunto e difundindo o conflito imediato. Mas o dano estava feito. Eugênia havia revelado a natureza possessiva que se escondia sob seu exterior polido, e Tad havia traçado uma linha que não estava disposto a cruzar. Ao longo das semanas seguintes, as demandas de Eugênia se tornaram mais frequentes e menos sutis. Ele questionou as ligações telefônicas de Tad com Warner, criticou o entusiasmo do menino por atividades que eles haviam compartilhado, e começou a implementar regras domésticas que pareciam designadas para apagar a influência de Warner de sua vida diária. Shannon se encontrou presa entre seu desejo de manter a paz em seu novo casamento, e seus instintos protetivos em relação a seu filho. Ela racionalizou o comportamento de Eugênia como dores de crescimento naturais, convenceu-se de que seu ciúme surgia de amor genuíno por sua família. Quando Tad confidenciou seu desconforto a ela, Shannon encorajou a ser mais compreensivo para dar a Eugênia uma chance de se provar como uma figura paterna. Os negócios de Eugênia começaram a refletir suas frustrações pessoais. Ele começou a buscar contratos militares mais agressivamente, não pela lucratividade deles, mas pela oportunidade de interagir com a comunidade profissional de Warner. Ele compareceu a eventos de veteranos, se juntou a organizações que o colocaram em contato com pessoal ativo, e cultivou relacionamentos que poderiam eventualmente levar a inteligência útil sobre o pai biológico de seu enteado. A pressão psicológica sobre Tad se intensificou diariamente. Eugênia criticou suas maneiras à mesa, suas notas, sua escolha de amigos, e sua atitude. Cada conversa se tornou uma batalha sutil por dominância, com Eugênia usando sua autoridade como chefe da casa para corroer a confiança e independência do menino. Tad começou a se retirar, passando mais tempo em seu quarto e esperando seus fins de semana com Warner com antecipação desesperada. Ele tentou proteger seu pai da tensão crescente em casa, não querendo criar conflito adicional entre seus pais. O menino de 10 anos carregava fardos que teriam desafiado adultos, mantendo um equilíbrio cuidadoso entre lealdade a seu pai e desejo de proteger a felicidade de sua mãe. A situação alcançou um ponto de ruptura em uma noite chuvosa de quinta-feira quando Tad acidentalmente derramou suco de uva no tapete persa caro de Eugênia. O que deveria ter sido um acidente doméstico menor se tornou um momento definidor que mudaria a trajetória de todas as suas vidas. A máscara cuidadosamente mantida de Eugênia finalmente deslizou completamente, revelando o homem cruel e controlador que havia se escondido atrás do charme praticado e generosidade calculada. Capítulo 3 – O ponto de ruptura. A ligação veio às 3h47, hora de Zulu. Warner estava profundamente em território hostil, liderando uma missão de reconhecimento para localizar um alvo de alto valor, quando seu telefone via satélite vibrou contra seu peito. O protocolo exigia silêncio de rádio durante operações ativas, mas a persistência do disparo acionou um medo frio em seu intestino, que não tinha nada a ver com as forças inimigas cercando sua posição. Warner sinalizou para sua equipe manter posição, e se moveu para um local escondido antes de atender. A voz do outro lado pertencia à doutora Grace Larson do Hospital Infantil de San Diego, e suas palavras o atingiram como estilhaços de um IED. Sr. Grimes, estamos tratando seu filho por um braço quebrado e queimaduras de 2º grau nas costas e ombros. Ele está estável, mas está perguntando por você. O mundo se estreitou a um ponto de fúria tão pura, que ameaçou consumir tudo em seu caminho. O treinamento de Warner entrou automaticamente. Sua voz permanecendo estável apesar da raiva vulcânica se construindo em seu peito. O que aconteceu? Houve um incidente em casa. O padrasto trouxe cerca de 1 hora atrás, disse que o menino caiu escada abaixo e acidentalmente encostou em um aquecedor elétrico. Mas Sr. Grimes, a voz da doutora Larson caiu para um sussurro. Eu tenho tratado crianças abusadas por 15 anos. Essas lesões não são consistentes com a história que nos foi dada. No fundo, Warner podia ouvir a voz de seu filho fraca mais determinada. Diga ao meu pai. Diga a ele que o novo marido da mamãe fez isso comigo. Diga a ele que aconteceu depois que eu me recusei a chamá-lo de pai. O telefone via satélite tremeu no punho de Warner. Cada instinto gritou com ele para abandonar a missão, comandar a aeronave mais próxima, e cruzar meio mundo para alcançar seu menino. Mas Warner era um soldado primeiro, e soldados completavam suas missões mesmo quando seu mundo pessoal estava desmoronando. Tenente-Coronel Charlie Sellers, oficial comandante de Warner e amigo de longa data, materializou-se ao lado dele como um fantasma na escuridão pré-amanhecer. O homem mais velho havia monitorado o tráfego de rádio e entendido a situação sem requerer explicação. Warner. Sellers disse quietamente. Sua missão foi cancelada. O Falcão Scout é seu. Dentro de 6 horas Warner estava no ar, correndo através de continentes enquanto sua mente calculava, não rotas de voo, mas vingança. A comunidade de operações especiais cuidava dos seus, e um ataque ao filho de um soldado era um ataque a toda a Irmandade. Sellers havia expedido a licença de emergência de Warner, e fornecido acesso a recursos que não estavam disponíveis através de canais militares normais. Durante o voo de 14 horas, Warner fez uma série de ligações telefônicas cuidadosamente criptografadas. Ele contatou a doutora Larson para obter um relatório médico completo sobre a condição de Tad.
Ele falou com o detetive da polícia designado ao caso, aprendendo que Eugênia havia contado uma história elaborada sobre o acidente do menino. E que Shannon estava apoiando a versão do marido dos eventos. Mais importante, ele ativou uma rede de pessoal de operações especiais, que agora trabalhavam em várias capacidades civis por toda San Diego. No momento em que o avião de Warner tocou em Lindbergh Field, ele tinha um quadro completo do que havia acontecido em sua ausência. O abuso psicológico de Eugênia havia escalado para a violência física, quando Tad finalmente se levantou contra as demandas de seu padrasto. O menino de 10 anos havia suportado semanas de intimidação, manipulação e degradação, antes de alcançar seu ponto de ruptura. O incidente desencadeador foi tanto simples quanto devastador. Eugênia havia insistido que Tad começasse a chamá-lo de pai na frente da irmã visitante de Shannon e sua família. Quando Tad quieta mais firmemente se recusou, Eugênia explodiu em uma raiva que havia se construído por meses. Ele agarrou o menino pelo braço, torcendo-o até o osso quebrar, então o pressionou contra o aquecedor elétrico da parede até sua camisa pegar fogo. Shannon estava no andar de cima durante o assalto, alegações de que ela não ouviu a comoção. Quando ela encontrou Tad se contorcendo no chão da sala de estar, Eugênia já havia inventado sua história sobre uma queda escada abaixo. Shannon, enfrentada com a escolha entre proteger seu filho e preservar seu casamento, havia escolhido apoiar a mentira de seu marido. Warner chegou ao hospital para encontrar Tad sedado mas acordado, seu pequeno corpo diminuído pelo equipamento médico cercando sua cama. O rosto do menino se iluminou quando ele viu seu pai, e Warner teve que lutar para manter sua expressão calma e tranquilizadora. Me desculpe, pai, Tad sussurrou através de sua neblina de medicamento para a dor. Eu tentei ser forte como você me ensinou, mas ele continuou empurrando e empurrando. Warner se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão não ferida de seu filho com ambas as suas. Você não tem nada para se desculpar, soldado, você se defendeu, e você disse a verdade quando importava. E estou orgulhoso de você. Você vai fazê-lo pagar? A pergunta de Tad foi feita com a franqueza inocente que apenas crianças possuem. Warner olhou nos olhos de seu filho, olhos que continham muita dor e conhecimento para um menino de 10 anos, e fez uma promessa que definiria o resto de sua vida. Sim, filho. Eu vou fazer todos eles pagarem. A doutora Larson forneceu a Warner documentação detalhada das lesões de Tad, incluindo fotografias que assombrariam seus sonhos por anos. Os padrões de queimadura eram claramente intencionais. A fratura do braço mostrava sinais de força de torção ao invés de trauma de impacto. A evidência médica pintou um quadro de abuso deliberado e calculado. Detetive Mary Walker, um veterano de 20 anos do Departamento de Polícia de San Diego, se encontrou com Warner privativamente para discutir o caso. O Walker foi simpático mas realista sobre os desafios que eles enfrentavam. Sem o testemunho de seu filho e alguma evidência sólida, vai ser difícil fazer as acusações grudarem, Walker explicou. O padrasto tem dinheiro para bons advogados, e sua ex-esposa está apoiando a história dele. Nós investigaremos completamente, mas eu queria que você entendesse o panorama. Warner assentiu, sua expressão não revelando nada. Detetive, eu entendo as limitações do sistema legal. Às vezes a justiça tem que ser buscada através de outros canais. O Walker estudou o rosto de Warner cuidadosamente. Sr. Grimes. Espero que você não esteja sugerindo nada que possa comprometer essa investigação ou colocá-lo em perigo legal. É claro que não, detetive. Sou apenas um pai que quer proteger seu filho, mas enquanto Warner falava essas palavras, sua mente já estava trabalhando através dos estágios preliminares de um plano que seria muito mais abrangente e devastador que qualquer coisa que o sistema de justiça pudesse fornecer. Eugene Swanson e Shannon haviam cruzado uma linha que não podia ser descruzada, havia cometido um ato que exigia uma resposta proporcional ao crime. Warner havia passado 20 anos aprendendo como fazer guerra contra inimigos de seu país. Agora ele aplicaria essas mesmas habilidades aos inimigos de sua família. O acerto de contas estava vindo, e seria absoluto. Capítulo 4. Coleta de inteligência. Warner Grimes entendeu que guerra efetiva requeria inteligência superior. Ao longo das próximas 3 semanas, enquanto Tad se recuperava de suas lesões na custódia temporária de Warner, seu pai conduziu a missão de reconhecimento mais completa de sua carreira. Warner alugou um apartamento modesto perto do hospital onde Tad estava recebendo tratamento de acompanhamento, ostensivamente para estar perto de seu filho durante o período de recuperação. Na realidade, a localização forneceu oportunidades perfeitas de vigilância para monitorar as operações comerciais de Eugene e as rotinas diárias de Shannon. Através de sua rede de ex-colegas de operações especiais que haviam transitado para carreiras civis, Warner começou a montar um dossiê abrangente sobre ambos os alvos. Maurice Bolton, um ex-Navy SEAL que agora trabalhava como investigador particular, forneceu registros financeiros detalhados mostrando que as práticas comerciais de Eugene beiravam o fraudulento, mas permaneciam tecnicamente legais. Hayden Mai, um especialista em inteligência do Exército transformado em consultor de cibersegurança, acessou comunicações digitais que revelaram a cronologia verdadeira do caso de Shannon e Eugene. A inteligência mais prejudicial veio de uma fonte inesperada. Carmela Escobar, uma governanta que havia trabalhado para Eugene por 3 anos, abordou Warner através de um contato mútuo.
Carmela havia testemunhado o incidente de abuso em primeira mão, e estava disposta a testemunhar, mas apenas se pudesse ter garantia de proteção contra a retaliação. Sr. Eugene, ele não é um homem bom, Carmela disse a Warner durante um encontro clandestino em uma cafeteria no centro. Ele grita com o menino quando a Sra. Shannon não está em casa. Ele o chama de nomes, diz que seu pai verdadeiro é um assassino que não o ama. À noite do acidente. Eu estava na lavanderia. Eu ouvi tudo. O testemunho de Carmela forneceu a peça faltante da estratégia legal de Warner. Mas mais importante, revelou a tortura psicológica que havia suportado além do assalto físico. Eugene havia sistematicamente trabalhado para destruir a conexão do menino com seu pai, usando a culpa de Shannon e desejo por estabilidade para possibilitar seu comportamento cada vez mais abusivo. Warner também descobriu que o negócio de contratação de Eugene foi construído sobre uma fundação de atalhos e suborno que até agora havia escapado do escrutínio regulatório. A empresa regularmente usava materiais abaixo do padrão em projetos governamentais, inflava custos através de subempreiteiros fictícios, e mantinha relacionamentos com oficiais locais através de propinas cuidadosamente disfarçadas. A situação de Shannon era mais complexa. A investigação de Warner revelou uma mulher que havia gradualmente entregado sua bússola moral em troca de segurança financeira e status social. Seus supervisores de enfermagem notaram um declínio em sua performance e dedicação seguindo seu novo casamento. Ex-amigos a descreveram como cada vez mais isolada, defensiva sobre o comportamento de seu novo marido, e indisposta a reconhecer sinais de alerta óbvios sobre o tratamento de Eugene para Tad. A audiência de custódia forneceu a Warner sua primeira confrontação direta com ambos os alvos desde a hospitalização de Tad, retratando-se como um padrasto devotado que havia feito tudo o possível para ajudar Tad através do trauma do divórcio de seus pais. Shannon subiu ao banco de testemunhas usando roupas de grife e maquiagem suficiente para esconder as linhas de estresse que haviam aparecido ao redor de seus olhos. Seu testemunho foi uma obra-prima de memória seletiva e cegueira voluntária. Ela alegou que Tad era propenso a acidentes, que seu relacionamento com Eugene estava melhorando, e que o histórico militar de Warner o tornava inadequado para a custódia total de uma criança traumatizada. Warner é treinado para matar pessoas, Shannon testemunhou, sua voz tremendo com emoção manufaturada. Como isso pode possivelmente ser o ambiente certo para a recuperação de nosso filho? O advogado de Warner, Leonard Stanley, sistematicamente desmontou sua narrativa fabricada usando a evidência que Warner havia compilado. Registros médicos, testemunho de testemunhas, e comunicações digitais pintaram um quadro claro de abuso deliberado e conspiração para encobrir o crime. A juíza, Alice Best, era uma veterana de 20 anos do Tribunal de Família que havia visto cada variação de manipulação doméstica. Ela estudou a evidência com a completude que merecia, fez perguntas pontuais que fizeram Eugene visivelmente desconfortável, e ultimamente concedeu a Warner custódia total temporária de Tad pendente o resultado da investigação criminal. A máscara de Eugene deslizou completamente enquanto a juíza lia sua decisão. Seu rosto se contorceu com raiva, e ele sussurrou algo para Shannon que a fez recuar como se atingida. Warner catalogou o momento, adicionando-o ao seu entendimento crescente do verdadeiro caráter de Eugene. Fora do tribunal. Eugene abordou Warner com a confiança de um homem que acreditava que sua riqueza e conexões o tornavam intocável. Você acha que ganhou algo aqui, garoto soldado? A voz de Eugene carregava um tom ameaçador. Isso é apenas o começo. Eu tenho recursos que você não pode imaginar, e eu não desisto do que é meu. Warner estudou Eugene com interesse desapegado de um cientista examinando um espécime particularmente venenoso. Sr. Swanson, eu quero que você entenda algo muito claramente. Tad não é sua propriedade, e Shannon também não. Você cometeu o erro de machucar meu filho, e agora você vai aprender o que isso realmente custa. Eugene riu, um som desprovido de humor. O que você vai fazer? Me matar. Você não é nada além de um cão de ataque governamental que sobreviveu à sua utilidade. Eu construí um império comercial enquanto você estava brincando de guerra em países estrangeiros. Eu tenho conexões por toda essa cidade, e eu sei como destruir homens como você. O sorriso de Warner foi mais frio que vento ártico. Eugene, você está absolutamente certo. Eu sou um cão de ataque governamental, e eu passei os últimos 20 anos aprendendo como caçar homens que pensam que são intocáveis. Naquela noite, Warner sentou com Tad em seu apartamento temporário, ajudando o menino com seus exercícios de fisioterapia. Tad estava se curando bem fisicamente, mas as cicatrizes emocionais levariam muito mais tempo para desaparecer. Pai, o que vai acontecer com Eugene e a mamãe? Tad perguntou durante um momento silencioso. Warner considerou sua resposta cuidadosamente. Eles vão enfrentar as consequências de suas escolhas, filho. Sua mãe escolheu proteger um homem que machucou você ao invés de protegê-lo dele. Isso não é algo que um bom pai faz. Você ainda ama a mamãe? A pergunta perfurou a armadura emocional cuidadosamente mantida de Warner. Eu amo a mulher com quem me casei, Tad, mas essa mulher desapareceu há muito tempo. A pessoa vivendo naquela casa agora é alguém que eu não reconheço. Você vai machucá-los?
Warner puxou seu filho para mais perto, atento às lesões em cura do menino. Eu vou garantir que eles nunca possam machucar você novamente. Às vezes isso requer ações que parecem duras, mas a primeira responsabilidade de um pai é proteger seus filhos. Naquela noite, depois que Ted havia adormecido, Warner ativou a fase final de sua operação de inteligência. Usando habilidades aperfeiçoadas nos lugares mais perigosos do mundo, ele conduziu uma entrada encoberta na casa de Eugene, enquanto o casal comparecia a um jantar de caridade. O que ele descobriu no escritório doméstico de Eugene excedeu suas expectativas mais sombrias. Escondido atrás de uma parede falsa, Eugene mantinha registros detalhados de suas práticas comerciais ilegais. Fotografias documentando seu abuso sistemático de Ted e, mais condenatório de tudo, uma coleção de fotos similares sugerindo que Ted não foi sua primeira vítima. Warner fotografou tudo, copiou arquivos digitais e plantou dispositivos de vigilância que monitorariam todas as atividades futuras na casa. Ele estava de volta em seu apartamento dentro de 2 horas, não detectado e armado com evidência que destruiria tanto Eugene quanto Shannon completamente. Mas, o plano de Warner se estendia muito além de simples justiça legal. Eugene havia prometido uma guerra, e Warner pretendia dar-lhe exatamente isso. Capítulo 5 – Os movimentos de abertura. A campanha de Warner começou com precisão cirúrgica, mirando os pilares que sustentavam a vida cuidadosamente construída de Eugene. Como um especialista em demolições, ele entendeu que derrubar uma estrutura requeria identificar e cortar os elementos de sustentação certos na sequência ótima. O primeiro ataque atingiu o império comercial de Eugene. Warner vazou evidência selecionada de práticas fraudulentas para Gerard Oliver, um jornalista investigativo com o San Diego Tribune, que se especializou em expor corrupção de contratos governamentais. A série subsequente de artigos de Oliver acionou investigações federais imediatas nas empresas de Eugene, e vários oficiais governamentais-chave que haviam aprovado seus contratos. Dentro de uma semana, Eugene se encontrou enfrentando investigações do FBI, IRS, e Departamento de Defesa Office of Inspector General. Seus relacionamentos cuidadosamente cultivados com políticos locais se tornaram responsabilidades, enquanto eles se apressaram para se distanciar do escândalo crescente. Contratos no valor de milhões de dólares foram congelados pendente investigação, e os parceiros comerciais de Eugene começaram a procurar estratégias de saída. Shannon sentiu a pressão imediatamente. A associação do clube de campo foi quietamente revogada. Convites para eventos sociais pararam de chegar. As mulheres que haviam bem-vindado ela no círculo social de Eugene, subitamente se tornaram indisponíveis para almoços e expedições de compras. O isolamento foi gradual mas inexorável. Designado para fazer Shannon entender que seu casamento havia se tornado uma responsabilidade ao invés de um ativo. O segundo movimento de Warner mirou os relacionamentos pessoais de Eugene com precisão cirúrgica. Usando informação coletada durante sua vigilância, Warner começou a contatar ex-associados comerciais de Eugene, ex-namoradas e membros da família. Cada conversa foi cuidadosamente criada para plantar sementes de dúvida sobre o caráter de Eugene, enquanto parecia buscar informação para a proteção de Ted. A estratégia provou devastadoramente efetiva. O irmão mais novo de Eugene, Oliver Swanson, anteriormente seu aliado mais próximo e parceiro comercial, começou a fazer perguntas desconfortáveis sobre as circunstâncias cercando as lesões de Ted. A ex-esposa de Eugene, Johnny Humphrey, se manifestou com histórias de abuso emocional durante seu casamento que forneceram paralelos perturbadores à experiência de Ted. Mais prejudicial foi o contato de Warner com Keisha Gonzalez, ex-secretária de Eugene que havia sido quietamente forçada para fora da empresa após rejeitar seus avanços. Keisha forneceu relatos detalhados do comportamento inapropriado de Eugene em relação a funcionárias, seu temperamento explosivo quando desafiado, e seu hábito de usar recursos da empresa para vinganças pessoais. Eugene tentou contra-atacar contratando investigadores particulares para cavar sujeira sobre o serviço militar de Warner, esperando encontrar evidência de má conduta ou instabilidade psicológica. O esforço falhou espetacularmente quando os investigadores descobriram o registro exemplar de Warner, e começaram a questionar por que seu cliente estava tão desesperado para destruir um veterano de guerra condecorado. A pressão legal se intensificou quando o detetive Walker, armado com o testemunho de Carmela e a evidência que Warner havia fornecido, finalmente prendeu Eugene sob acusações de abuso infantil e entrega de relatórios policiais falsos. A prisão ocorreu no escritório de Eugene durante uma reunião crucial com investidores potenciais, garantindo máxima humilhação pública. Os advogados de alto preço de Eugene conseguiram garantir sua libertação sob fiança, mas o dano à sua reputação foi irreversível. Meios de comunicação locais pegaram a história, e Eugene se encontrou retratado como um empreiteiro rico que usou sua posição para abusar de uma criança indefesa, enquanto o pai do menino servia seu país no exterior. A resposta de Shannon à pressão crescente revelou a pessoa que ela havia verdadeiramente se tornado. Ao invés de expressar remorso por sua falha em proteger Ted, ela culpou Warner por destruir seu casamento e estabilidade. Ela o acusou de orquestrar uma campanha vingativa, designada para puni-la por escolher felicidade sobre uma vida de incerteza militar. A confrontação veio durante uma audiência de visitação supervisionada onde Shannon estava buscando restaurar seus direitos de custódia. Ela chegou ao tribunal com a equipe legal de Eugene, sua aparência impecável, mas seus olhos ocos com estresse e ressentimento.
Isso é tudo culpa dele, Shannon disse à juíza, apontando para Warner com fúria mal controlada. Ele não pode aceitar que eu encontrei alguém melhor, alguém que podia fornecer a estabilidade que ele nunca pôde. Ele está usando nosso filho como uma arma para destruir minha vida. Juíza Best estudou Shannon com o mesmo desapego clínico que ela poderia mostrar uma peça de evidência particularmente desagradável. Senhora Swanson, você está seriamente sugerindo que seu ex-marido de alguma forma forçou seu marido atual a quebrar o braço de seu filho e queimá-lo com um aquecedor elétrico? A compostura de Shannon rachou visivelmente. Tar está confuso sobre o que aconteceu. Crianças às vezes imaginam coisas, especialmente quando estão com raiva sobre o divórcio de seus pais. A evidência médica é bastante clara sobre o que aconteceu com seu filho, juíza Best respondeu friamente. O que é menos claro? É porque você continua a apoiar o homem que causou essas lesões. Warner assistiu à performance de Shannon com entendimento crescente de quão completamente ela havia entregue seus instintos maternais para preservar seu status social. Ela havia escolhido seu marido abusivo sobre seu filho ferido, e agora ela estava tentando fazer gaslighting de todos os envolvidos para manter essa escolha. A juíza negou a petição de Shannon, e estendeu a custódia total de Warner indefinidamente. Enquanto eles deixavam o tribunal, Eugene encurralou Warner no estacionamento da garagem, seu rosto vermelho com raiva e desespero. Você acha que é esperto, não é? Eugene rosnou, brincando seus pequenos jogos de espião, virando todos contra mim. Mas você não tem ideia com quem está lidando. Eu destruí homens melhores que você. A expressão de Warner permaneceu calma, quase simpática. Eugene, você não é um destruidor. Você é um predador, que se acostumou a caçar presas indefesas. O problema é que eu não sou indefeso, e definitivamente não sou presa. Isso é uma ameaça? Eugene se aproximou, tentando usar sua presença física para intimidar Warner. É uma promessa, Warner respondeu quietamente. Você machucou meu filho, e você convenceu minha ex-esposa a ajudá-lo a encobrir. Agora vocês dois vão descobrir como é a verdadeira destruição. Eugene tirou seu celular, e começou a gravar. Estou documentando essa conversa. Você acabou de me ameaçar, garoto soldado. Meus advogados vão se divertir com isso. Warner sorriu genuinamente pela primeira vez em semanas. Eugene, você pode gravar o que quiser. Na verdade, eu encorajo. Quando isso tudo acabar, eu quero que haja um registro claro de quantas chances eu te dei para ir embora. Naquela noite, Warner revisou seu progresso com a satisfação de um general cujo gambito de abertura havia excedido expectativas. O negócio de Eugene estava em ruínas, sua rede social o havia abandonado, e o sistema legal estava lenta mas inexoravelmente se fechando tanto nele quanto em Shannon. Mas a campanha de Warner estava apenas começando. Os ataques até agora haviam sido designados para amolecer o alvo, para tirar os recursos e estrutura de apoio de Eugene. A punição real ainda estava por vir, e seria calibrada para corresponder ao nível preciso de sofrimento que Tar havia suportado. Eugene havia querido uma guerra. Agora ele ia ter uma. Capítulo 6 – Guerra Psicológica. Warner entendeu que a maior fraqueza de Eugene era seu ego. Um homem que se definia através de dominância e controle, podia ser destruído sistematicamente tirando seu senso de poder. Warner começou a implementar uma campanha de pressão psicológica designada para dirigir Eugene em direção a ações cada vez mais desesperadas e autodestrutivas. O primeiro elemento envolveu manipular o ambiente de Eugene para criar estresse constante de baixo nível. Warner usou sua rede de vigilância para monitorar as rotinas diárias de Eugene, então introduziu interrupções sutis que pareciam aleatórias mas se acumulavam em um padrão de frustração persistente. O pedido de café matinal de Eugene estava misteriosamente indisponível em seu café usual. Seu espaço de estacionamento regular estava consistentemente ocupado por veículos diferentes. Seus restaurantes preferidos alegavam ter perdido suas reservas. Seu campo de golfe subitamente requeria papelada adicional para sua renovação de associação. Cada incidente era menor em isolamento, mas coletivamente eles criaram uma atmosfera de imprevisibilidade que começou a erodir a confiança de Eugene. Warner escalou a pressão psicológica mirando a necessidade de Eugene por validação social. Usando canais anônimos, ele começou a espalhar rumores cuidadosamente criados sobre as práticas comerciais e comportamento pessoal de Eugene por toda a comunidade de empreiteiros. As histórias eram sempre plausíveis, frequentemente baseadas em incidentes reais, e designadas para fazer Eugene parecer instável e não confiável. A rede de fofoca no círculo social de Eugene provou notavelmente eficiente. Histórias sobre seu temperamento explosivo, seu tratamento de funcionários, e suas dificuldades financeiras se espalharam através de clubes de campo, associações comerciais, e reuniões de vizinhança com eficiência viral. Eugene se encontrou excluído de jogos de pôquer, não convidado para eventos de networking, e tratado com hostilidade sutil por pessoas que anteriormente cortejavam seu favor. Shannon se tornou dano colateral na campanha psicológica de Warner. Conforme os níveis de estresse de Eugene aumentaram, sua máscara de charme deslizou mais frequentemente em casa.
Ele começou a tratar Shannon com o mesmo comportamento controlador que havia mostrado em relação a Tad, criticando sua aparência, questionando suas atividades, e exigindo explicações para interações inocentes com outras pessoas. O isolamento pesou na saúde mental de Shannon. Seus supervisores de enfermagem notaram um declínio significativo em sua performance e atitude. Ela começou a cometer erros no cuidado de pacientes, faltar turnos sem aviso apropriado, e exibir irritabilidade que preocupou seus colegas. Quando questionada sobre seu comportamento, Shannon culpou o estresse da batalha de custódia e a campanha vingativa de Warner contra sua família. Warner monitorou a deterioração de Shannon com desapego clínico. Ele não sentiu satisfação em seu sofrimento, mas ele reconheceu isso como um componente necessário de fazê-la enfrentar as consequências de suas escolhas. Ela havia priorizado seu conforto sobre a segurança de seu filho, e agora ela estava experimentando a instabilidade que havia tentado desesperadamente evitar. A descoberta veio quando a paranoia de Eugene alcançou um ponto crítico. Convencido de que Warner estava orquestrando uma operação de vigilância sofisticada contra ele, Eugene contratou uma empresa de segurança privada para varrer sua casa e escritório por dispositivos de escuta. A busca revelou os grampos que Warner havia plantado durante sua entrada encoberta, confirmando as suspeitas de Eugene, mas também fornecendo evidência de sua instabilidade crescente. A resposta de Eugene foi exatamente o que Warner havia antecipado. Ao invés de usar a descoberta estrategicamente, Eugene confrontou Warner diretamente durante uma função escolar onde Tal estava recebendo um prêmio por conquista acadêmica, apesar de seu trauma recente. Eu sei o que você está fazendo. Seu bastardo psicótico, Eugene sibilou, encurralando Warner perto da saída do auditório. Os grampos, os rumores, a sabotagem comercial. Você acha que é algum tipo de ninja assassino, mas você é apenas um homem patético que não pode aceitar que sua família seguiu em frente. Warner manteve sua postura calma enquanto garantia que sua conversa fosse visível para outros pais e funcionários da escola. Eugene, estou aqui para apoiar a conquista acadêmica de meu filho. Não tenho ideia do que você está falando. Não brinque comigo, a voz de Eugene subiu drasticamente, atraindo olhares de famílias próximas. Eu tenho evidência de seu equipamento de vigilância. Vou fazer você ser preso por invasão de privacidade, assédio e perseguição. Tad apareceu ao lado de Warner, seu rosto jovem mostrando preocupação sobre a confrontação. Pai, está tudo bem? Warner colocou uma mão protetiva no ombro de seu filho. Está tudo bem, soldado. Sr. Swanson está apenas chateado sobre alguns problemas comerciais que ele tem tido. O rosto de Eugene se contorceu com raiva de ser dispensado tão casualmente. Seu pedaço arrogante de... Ele se deteve antes de completar o palavrão, consciente de que dezenas de pessoas agora estavam assistindo ao intercâmbio. Eugene, Warner disse quietamente, sua voz carregando a autoridade de comando. Você está fazendo uma cena no evento escolar de meu filho. Sugiro que você vá embora antes de se envergonhar ainda mais. A natureza pública do surto de Eugene realizou exatamente o que Warner havia esperado. Vídeos da confrontação apareceram nas redes sociais dentro de horas, mostrando Eugene parecendo desequilibrado e agressivo, enquanto Warner permaneceu calmo e protetor de seu filho. O incidente se tornou outro ponto de dados na narrativa crescente da instabilidade de Eugene. A equipe legal de Eugene o aconselhou a evitar contato adicional com Warner, reconhecendo que seu cliente estava sendo sistematicamente provocado a comportamento autodestrutivo. Mas o ego de Eugene não o permitia parecer fraco ou derrotado. Ele começou a planejar seu próprio contra-ataque, inconsciente de que cada movimento que ele fazia estava sendo monitorado e antecipado. A campanha psicológica alcançou seu crescendo quando Eugene recebeu um pacote em seu escritório contendo fotografias de sua casa de infância em Ohio. As imagens mostraram a casa modesta onde ele havia crescido, sua mãe idosa trabalhando em seu jardim, a família de seu irmão em um restaurante local. A mensagem foi clara sem ser explícita. Warner tinha a capacidade de alcançar qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora. A resposta de Eugene foi rápida e previsível. Ele contratou guarda-costas, instalou sistemas de segurança extensos, e começou a fazer demandas cada vez mais frenéticas que a polícia fornecesse proteção contra as atividades terroristas de Warner. Cada escalação o fez parecer mais paranoico e instável às autoridades e seus contatos sociais restantes. Shannon assistiu à deterioração de seu marido com alarme crescente. O homem charmoso e confiante com quem ela havia se casado estava sendo substituído por alguém que ela mal reconhecia, suspeito, raivoso, e cada vez mais controlador. Ela começou a questionar a sabedoria de suas escolhas, mas orgulho e medo de admitir seus erros a mantiveram presa em um casamento que estava se tornando uma prisão. Warner observou a desintegração psicológica de seus alvos, com o profissionalismo desapegado de um cirurgião removendo um tumor maligno. Eugene e Shannon estavam se destruindo através de sua própria fraqueza moral e julgamento ruim. Warner estava simplesmente acelerando um processo que havia começado no momento em que eles escolheram machucar seu filho. O jogo final estava se aproximando e Warner estava preparado para entregar o golpe final que completaria sua destruição. Capítulo 7. O caçador se torna o caçado. A paranoia de Eugene havia alcançado níveis patológicos, mas sua avaliação da ameaça não estava inteiramente errada.
Warner estava de fato orquestrando uma campanha abrangente contra ele, mas o escopo e sofisticação excediam até mesmo a imaginação febril de Eugene. O que Eugene percebeu como assédio era na verdade a preparação cuidadosa para um ataque final e devastador que o eliminaria como uma ameaça permanentemente. A rede de inteligência de Warner havia descoberto o segredo mais guardado de Eugene, um padrão de abuso infantil abrangendo mais de uma década, cuidadosamente escondido através de manipulação legal e intimidação de vítimas. A primeira esposa de Eugene, Dionne Humphrey, havia fugido de seu casamento após ele começar a mostrar interesse inapropriado na filha adolescente dela de um relacionamento anterior. A garota, agora na casa dos 20 anos, nunca havia reportado o abuso devido a ameaças e manipulação. Mas ela estava disposta a testemunhar-se protegida. Mais perturbador foram as descobertas de Warner sobre as viagens comerciais e trabalho de caridade de Eugene. Sob o pretexto de apoiar programas de esportes juvenis, Eugene havia ganhado acesso a crianças vulneráveis de famílias de baixa renda. 3 famílias haviam silenciosamente se mudado de San Diego, após suas crianças exibirem mudanças comportamentais seguindo interação com os programas de Eugene, mas nenhuma havia reportado os incidentes devido a medo de retaliação ou descrença. Warner compilou a evidência com precisão metódica, construindo um caso que não só destruiria Eugene, mas garantiria que ele enfrentasse justiça por crimes muito além do que ele havia feito a Tad. O desafio era apresentar a informação de uma forma que acionara a investigação apropriada sem revelar o papel de Warner em coletar a inteligência. A solução veio através do relacionamento de Warner com o detetive Walker, que havia se tornado cada vez mais frustrado com as limitações colocadas em sua investigação pela equipe legal de Eugene e conexões políticas. O Walker era um bom policial que genuinamente queria proteger crianças, mas ele carecia dos recursos e autoridade para buscar o padrão mais amplo de abuso de Eugene. Warner arranjou para a evidência alcançar o Walker através de uma série de dicas anônimas que pareciam vir de fontes diferentes. Um professor preocupado reportou interações suspeitas entre Eugene e estudantes. Um ex-funcionário descobriu fotografias comprometedoras enquanto limpava arquivos antigos. Um assistente social notou padrões em relatórios de caso que anteriormente pareciam não relacionados. Cada peça de evidência foi cuidadosamente autenticada e documentada para atender padrões legais de admissibilidade. O treinamento militar de Warner e análise de inteligência o permitiu apresentar a informação de uma forma que construiu um caso irrefutável, enquanto protegia suas fontes e métodos. O mundo de Eugene começou a desmoronar com velocidade acelerada. O FBI invadiu seus escritórios e casa, apreendendo computadores, registros financeiros e itens pessoais. Seus parceiros comerciais formalmente dissolveram seus relacionamentos, indispostos a serem associados com o escândalo crescente. Sua equipe legal, reconhecendo a severidade das acusações prováveis de serem arquivadas, começou a negociar acordos para minimizar sua própria exposição. Shannon se encontrou presa em um pesadelo de sua própria criação. A vida confortável que ela havia escolhido sobre o bem-estar de seu filho estava evaporando, deixando-a isolada e enfrentando acusações potenciais como cúmplice de abuso infantil. Sua licença de enfermagem foi suspensa pendente investigação, e suas poucas amigas restantes começaram a evitá-la conforme o escopo dos crimes de Eugene se tornou conhecimento público. O ponto de ruptura veio quando o terapeuta de Tad, Dr. Aline Barré, confirmou que o menino estava pronto para fornecer testemunho detalhado sobre seu abuso. Tad havia estado recebendo aconselhamento para ajudá-lo a processar seu trauma, e Dra. Barré acreditou que falar publicamente sobre sua experiência seria terapêutico assim como legalmente valioso. Warner preparou seu filho cuidadosamente para aprovação à frente, explicando a importância de dizer a verdade enquanto reassegurava que ele seria protegido de retaliação. Tad exibiu coragem notável para um menino de 10 anos, entendendo que seu testemunho poderia ajudar outras crianças que haviam sofrido abuso similar. Pai, dizer a verdade fará Eugene ir embora para sempre? Tad perguntou durante uma de suas sessões de preparação. Sim, filho, Eugene nunca será capaz de machucar você ou qualquer outra criança novamente. E a mamãe? Ela vai embora também? Warner lutou com como responder honestamente sem prejudicar o relacionamento de Tad com Shannon desnecessariamente. Sua mãe fez algumas escolhas muito ruins, Tad. Ela terá que enfrentar as consequências, mas espero que ela eventualmente entenda que proteger crianças é mais importante que proteger a si mesma. O ato final de desespero de Eugene revelou as verdadeiras profundezas de sua corrupção moral. Enfrentando perseguição inevitável e prisão, ele tentou fugir do país com Shannon, planejando desaparecer para uma jurisdição de não extradição onde seus ativos restantes estavam escondidos em contas offshore. A rede de vigilância de Warner detectou o plano de escape antes que pudesse ser executado. Eugene havia comprado documentos falsos para si mesmo e Shannon, reservado voos para Dubai sob nomes assumidos, e arranjado para um iate privado levá-los para águas internacionais. O plano mostrou conexões criminosas sofisticadas que adicionaram novas dimensões à investigação. A tentativa de fuga ocorreu em uma manhã chuvosa de terça-feira em um campo de aviação privado fora de San Diego. Eugene e Shannon chegaram em veículos separados, aparentemente inconscientes de que agentes federais estavam monitorando seus movimentos. Warner se posicionou onde ele podia observar a prisão sem interferir com operações de aplicação da lei. O comportamento de Shannon durante a prisão revelou o colapso completo de sua autodecepção.
Ela gritou com Eugene, acusando-o de destruir sua vida e mentir sobre sua habilidade de protegê-la das consequências. Ela culpou Warner por orquestrar sua queda, alegou que ela havia sido manipulada e enganada por todo o seu relacionamento, e implorou aos agentes para entender que ela era uma vítima ao invés de uma cúmplice. A resposta de Eugene foi característica de sua personalidade narcisista. Ele ameaçou os agentes que o prendiam com processos, alegou imunidade diplomática através de conexões comerciais fictícias, e tentou subornar sua saída da custódia. Seu desespero era palpável. A máscara de comportamento civilizado finalmente despida para revelar o predador por baixo. Warner assistiu às prisões com satisfação sombria. O sistema legal estava finalmente funcionando como deveria, protegendo crianças inocentes de predadores que exploraram suas posições de confiança e autoridade, mas ele sabia que justiça através de canais oficiais era apenas parte do acerto de contas que Eugene enfrentaria. Na custódia de policiais federais, Eugene seria colocado em uma população carcerária que incluía muitos pais e homens de família que tinham pouca tolerância para abusadores de crianças. Palavra dos crimes de Eugene se espalharia rapidamente através da rede de presos, e seu histórico rico e privilegiado o tornaria um alvo particularmente tentador para a justiça prisional. Shannon enfrentaria acusações como cúmplice de abuso infantil e conspiração para evadir perseguição, mas seu papel como esposa manipulada poderia lhe render uma sentença reduzida. Mais importante, ela teria que viver com o conhecimento de que ela havia escolhido segurança financeira sobre a segurança de seu filho, uma decisão que definiria o resto de sua vida. Os procedimentos legais levariam meses para completar, mas Warner estava confiante de que tanto Eugene quanto Shannon enfrentariam consequências apropriadas por seus crimes. Sua missão estava se aproximando da conclusão, mas uma fase final permanecia. Garantir que Tad pudesse se curar de seu trauma, e construir um futuro livre das sombras de sua traição. Capítulo 8. Retribuição. O julgamento de Eugene Swanson se tornou uma sensação da mídia, atraindo atenção nacional para a interseção de riqueza, privilégio e abuso infantil. Warner observou os procedimentos com o interesse desapegado de um profissional que havia completado com sucesso uma missão complexa. Mas seu foco primário permaneceu em ajudar Tad a navegar o processo difícil de testemunhar contra seu padrasto. O testemunho de Tad foi entregue com compostura notável para um menino de 10 anos. Doutora Barreu havia preparado bem, e a presença de Warner no tribunal forneceu a segurança que ele precisava para falar verdadeiramente sobre suas experiências. O relato do menino de abuso psicológico sistemático, culminando em violência física, moveu até mesmo repórteres do tribunal experientes às lágrimas. Eugene me disse que meu pai verdadeiro não me amava porque ele estava sempre ausente, Tad testemunhou, sua voz clara e firme. Ele disse que se eu fosse um bom filho, eu o chamaria de pai ao invés disso. Quando eu disse não, ele ficou muito bravo e agarrou meu braço. Eu ouvi quebrar antes de sentir a dor. A equipe de defesa de Eugene tentou retratar Tad como uma criança confusa influenciada pelo desejo de vingança de seu pai, mas a evidência médica e testemunho de testemunhas de apoio tornaram sua tarefa impossível. O relato detalhado de Carmela Escobar do que ela havia testemunhado eliminou qualquer dúvida sobre a culpa de Eugene. O julgamento separado de Shannon procedeu simultaneamente, e sua transformação da mulher confiante que Warner havia casado para a requebrada enfrentando prisão estava completa. Seu advogado de defesa argumentou que ela havia sido psicologicamente manipulada por Eugene. Que sua falha em proteger Tad resultou de medo ao invés de malícia. Warner não sentiu satisfação assistindo à destruição legal de Shannon. Ela havia uma vez sido a mulher que ele amou, a mãe de seu filho, e sua queda da graça representou uma falha pessoal tanto quanto uma vitória legal. Mas a segurança de Tad requeria que Shannon enfrentasse consequências por suas escolhas, independentemente dos sentimentos complicados de Warner sobre seu passado compartilhado. A evidência do padrão mais amplo de abuso de Eugene emergiu durante o julgamento, revelando um predador que havia operado com impunidade por mais de uma década. Múltiplas vítimas se manifestaram, apoiadas por advogados e protegidas por ordens judiciais, para descrever suas experiências com o grooming sistemático e abuso de Eugene. Doutora May Weeks, uma psicóloga forense que havia avaliado Eugene, testemunhou sobre seu transtorno de personalidade antissocial, e a probabilidade de reincidência se ele fosse alguma vez libertado. Sua opinião profissional foi que Eugene representava uma ameaça permanente a crianças e continuaria ofendendo independentemente de tratamento ou consequências. A condenação de Eugene em todas as acusações foi inevitável, mas a fase de sentenciamento revelou a verdadeira extensão de seus crimes. Juíza Catherine Olsen, conhecida por sua postura dura em casos de abuso infantil, entregou uma sentença que excedeu até mesmo as recomendações da promotoria. Sr. Swanson, você traiu a confiança de crianças, famílias e comunidades por toda essa região. Juíza Olsen declarou, sua voz carregando o peso de autoridade moral absoluta. Seus crimes são particularmente hediondos, porque você usou sua posição de riqueza e respeitabilidade para ganhar acesso a vítimas vulneráveis. O tribunal o sentencia a 45 anos em prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. A reação de Eugene à sentença revelou seu verdadeiro caráter uma última vez. Ele gritou ameaças à juíza, culpou Warner por orquestrar sua queda. E prometeu vingança contra todos os envolvidos em sua perseguição.
Seu surto reforçou a sabedoria da decisão do tribunal e forneceu fechamento para suas vítimas. Shannon recebeu uma sentença de 5 anos com possibilidade de liberdade condicional após 3, refletindo seu papel como cúmplice ao invés de perpetrador primário. Sua declaração final ao tribunal mostrou o primeiro remorso genuíno que ela havia expressado durante toda a aprovação. Eu falhei com meu filho quando ele mais precisava de mim, Shannon disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu escolhi conforto sobre coragem e vou me arrepender dessa decisão pelo resto da minha vida. Espero que algum dia Tad possa me perdoar, mas entendo se ele nunca puder. Warner sentiu um momento de reconhecimento assistindo ao colapso de Shannon. Esta era a mulher com quem ele havia se casado, a pessoa capaz de emoção genuína e clareza moral, mas anos de autodecepção e compromisso haviam enterrado essa mulher sob camadas de racionalização e cegueira voluntária. A cobertura da mídia dos julgamentos trouxe consequências inesperadas para Warner e Tad, mas protegeu sua criança e expôs um predador perigoso. Grupos de advocacia infantil usaram sua história para destacar a importância de acreditar em relatórios de crianças sobre abuso. Consultas de editores chegaram sugerindo que Warner escrevesse um livro sobre sua experiência. Warner desviou a maior parte da atenção, reconhecendo que notoriedade pública poderia comprometer sua futura carreira militar e a recuperação de Tad. Mas ele concordou em falar em alguns eventos de veteranos, enfatizando a importância da lealdade familiar e a obrigação de proteger pessoas vulneráveis de predadores. O custo pessoal da campanha de Warner se tornou claro conforme os procedimentos legais concluíram. Sua carreira militar provavelmente seria afetada pela publicidade e os métodos que ele havia usado para coletar evidência. Seu relacionamento com Shannon foi permanentemente destruído, eliminando qualquer possibilidade de cooperação de copaternidade. Mais significativamente, Tad cresceria sabendo que sua mãe havia escolhido seu abusador sobre a segurança de seu filho. Mas Warner aceitou esses custos como preços necessários para garantir a proteção de Tad e conseguir justiça para as vítimas de Eugene. Algumas guerras só podiam ser vencidas através de compromisso total, independentemente de consequências pessoais. O ato final da campanha de Warner ocorreu não em um tribunal, mas na prisão federal onde Eugene estava cumprindo sua sentença. Dentro de 6 meses de seu encarceramento, Eugene foi encontrado morto em sua cela. A vítima do que oficiais da prisão classificaram como suicídio, mas presos entenderam como justiça entregue por colegas prisioneiros que desprezavam abusadores de crianças. Warner recebeu a notícia da morte de Eugene com o mesmo desapego emocional que ele havia mantido durante toda a aprovação. Ele não sentiu celebração ou arrependimento. Apenas a satisfação de completar uma missão que havia requerido cada habilidade que ele havia desenvolvido durante 20 anos de serviço militar. Eugene Swanson havia ido embora, suas vítimas estavam seguras, e Tad podia começar a reconstruir sua vida sem medo de retaliação ou abuso continuado. A guerra havia acabado, e Warner havia alcançado vitória total. Capítulo 9 – Novos começos. 2 anos após a morte de Eugene e prisão de Shannon, Warner estava na cozinha de sua nova casa, preparando o café da manhã enquanto Tad completava a lição de casa na mesa de jantar. A rotina doméstica representava uma normalidade que havia parecido impossível durante os dias mais sombrios de sua aprovação, mas pai e filho haviam construído uma vida juntos que honrava tanto seu trauma compartilhado, quanto sua determinação de seguir em frente. Tad estava prosperando acadêmica e socialmente. Sua resistência natural fortalecida por terapia e o apoio inabalável de seu pai. O menino havia crescido 3 polegadas, e desenvolvido o porte confiante de alguém que havia sobrevivido à adversidade genuína e emergido mais forte. Seu relacionamento com Doutora Barré continuava, mas as sessões haviam evoluído de processamento de trauma para questões normais de desenvolvimento adolescente. Pai. Minha professora quer se encontrar com você sobre o programa para superdotados. Tad anunciou sobre seu cereal. Ela acha que eu deveria pular a 7ª série e ir direto para a 8ª. Warner sentiu uma onda de orgulho misturada com preocupação sobre o desenvolvimento acelerado de seu filho. O que você acha sobre isso, soldado? Você está pronto para esse tipo de desafio? Tad considerou a pergunta com a reflexão que havia se tornado característica de sua personalidade. Acho que posso lidar com o acadêmico. Mas não quero ser o garoto mais novo no ensino médio. Talvez pudéssemos tentar algumas aulas avançadas sem pular a série inteira. Warner assentiu, aprovando. A habilidade de Tad de analisar situações objetivamente e expressar suas preocupações refletia materialmente a sabedoria que ele havia ganhado através de suas experiências. O menino entendeu que ser excepcional vinha com tanto oportunidades quanto responsabilidades. A própria vida de Warner havia tomado direções inesperadas desde completar sua campanha contra Eugene e Shannon. Sua carreira militar havia de fato sido afetada pela publicidade cercando os julgamentos, mas não das formas que ele havia antecipado. Ao invés de punição ou aposentadoria precoce, ele havia sido recrutado para uma unidade especializada que investigava abuso infantil dentro de famílias militares. A tarefa permitiu a Warner usar sua combinação única de habilidades investigativas e experiência pessoal para proteger outras crianças de predadores que exploraram suas posições de autoridade. Sua taxa de sucesso em expor abuso e conseguir condenações havia ganhado reconhecimento por todo o sistema de justiça militar.
A libertação de Shannon da prisão estava programada para o ano seguinte, assumindo bom comportamento e conclusão bem-sucedida de programas de reabilitação. Tad havia recebido cartas de sua mãe expressando remorso e pedindo permissão para reconstruir seu relacionamento. Mas o menino permaneceu ambivalente sobre contato com a mulher que havia falhado em protegê-lo quando proteção era mais necessária. Você acha que eu deveria ver a mamãe quando ela sair? Tad perguntou durante uma de suas conversas regulares sobre tópicos difíceis. Warner havia temido essa pergunta enquanto simultaneamente se preparava para ela. Essa é sua decisão para fazer filho. Sua mãe fez escolhas terríveis, mas ela ainda é sua mãe. Se você decidir que quer vê-la, vou apoiar isso. Se você decidir que não está pronto, vou apoiar isso também. Não estou mais bravo com ela, Tad disse pensativamente. Mas não confio no julgamento dela sobre pessoas. E se ela encontrar outro Eugene? A pergunta revelou o entendimento sofisticado de Tad da natureza humana e dinâmicas de relacionamento. Warner reconheceu que seu filho havia desenvolvido instintos protetivos que o serviriam bem por toda a vida. Mas ele se preocupou com o cinismo que poderia resultar de tal exposição precoce à traição adulta. Confiança é algo que tem que ser conquistado de volta lentamente, Warner explicou. Se sua mãe está séria sobre fazer reparações, ela entenderá que você precisa de tempo e prova de que ela mudou. Mudança real leva anos, não meses. O relacionamento de Warner com a família estendida havia evoluído também. Seus pais, inicialmente confusos pela complexidade da situação de custódia, haviam se tornado defensores ferozes do bem-estar de Tad uma vez que entenderam o escopo completo do que havia ocorrido. Os pais de Shannon, devastados pelas escolhas de sua filha e prisão, mantiveram contato com Tad através de visitas cuidadosamente supervisionadas que Warner monitorou por qualquer tentativa de manipular as emoções do menino. A casa que Warner havia comprado estava localizada em um bairro com escolas excelentes e proximidade a instalações militares. Mas mais importante, forneceu a Tad estabilidade e segurança após anos de tumulto. O menino tinha seu próprio quarto, decorado com prêmios acadêmicos e troféus esportivos que refletiam sua confiança e conquista crescentes. Warner também havia começado a namorar, cautelosamente com conhecimento e aprovação de Tad. Lillian Walker, irmã do detetive Mario Walker, era uma conselheira de ensino médio que entendia tanto os desafios da paternidade solo, quanto as complexidades do histórico de Tad. Seu relacionamento estava progredindo lentamente, construído sobre respeito mútuo e valores compartilhados ao invés de paixão ou conveniência. Gosto da senhorita Lillian, Tad havia dito a Warner após encontrá-la várias vezes. Ela me trata como uma pessoa, não como uma vítima ou um prêmio a ser ganho. O comentário revelou a habilidade de Tad de reconhecer relacionamentos autênticos versus manipulativos. Uma habilidade que o protegeria de futuros predadores, mas também poderia tornar difícil para ele confiar completamente nas pessoas. Warner aceitou isso como uma troca razoável dadas suas experiências. Nos fins de semana, Warner e Tad frequentemente visitavam o cemitério militar onde o avô de Warner estava enterrado. O homem mais velho havia sido um veterano da Segunda Guerra Mundial que ensinou Warner sobre dever, lealdade, e a importância de proteger aqueles que não podiam se proteger. Parado ao lado do túmulo, Warner refletiu sobre como essas lições haviam guiado sua campanha contra Eugene e Shannon. Vovô teria ficado orgulhoso de como você lidou com tudo, Tad disse durante uma dessas visitas. Você não deixou eles se safarem por me machucar. Warner colocou sua mão no ombro de seu filho, sentindo a força sólida do menino que havia sobrevivido ao abuso e emergido com sua bússola moral intacta. Ele teria ficado orgulhoso de você também, soldado. Você disse a verdade quando importava, mesmo sendo assustador e difícil. O sistema legal havia funcionado como pretendido, entregando justiça às vítimas de Eugene, e responsabilizando Shannon por sua cumplicidade. Mas Warner entendeu que verdadeira justiça havia sido alcançada através de sua destruição sistemática da vida e reputação de Eugene, garantindo que o predador nunca mais pudesse explorar sua posição para machucar crianças. A morte de Eugene na prisão havia fornecido o fechamento final, eliminando qualquer possibilidade de vingança futura ou manipulação. Warner não sentiu culpa sobre os métodos que havia usado ou o resultado que havia orquestrado. Alguns inimigos só podiam ser derrotados através de guerra total, e Eugene havia declarado guerra no momento em que escolheu abusar de Tad. A eventual libertação de Shannon apresentaria novos desafios, mas Warner estava confiante em sua habilidade de proteger Tad de qualquer tentativa de manipulação emocional ou reconciliação, que não fosse do melhor interesse do menino. O bem-estar de seu filho permaneceu a prioridade mais alta, superando qualquer outra consideração, incluindo harmonia familiar ou expectativas sociais. Conforme Warner olhava para o futuro, ele viu um jovem que carregaria adiante as lições de lealdade, integridade e força protetiva, que haviam definido sua família por gerações. Tad enfrentaria desafios adolescentes normais, seguiria sua educação e interesses, e eventualmente construiria sua própria família baseada no que aprendeu através tanto de exemplo positivo quanto contraste negativo. A guerra havia acabado, a missão estava completa. Pai e filho agora podiam focar em construir uma vida digna dos sacrifícios feitos para alcançar sua liberdade e segurança. Warner Grimes havia cobrado sua dívida em sangue, e a conta estava permanentemente quitada.
E conforme esta história silenciosamente escorrega para as sombras de sua mente, dissolvendo nos espaços silenciosos onde memória e mistério se entrelaçam, entenda que isso nunca foi apenas uma história, foi um despertar, um pulso cru de verdade humana envolvido em segredos sussurrados e emoções veladas, cada palavra um fragmento de realidade fraturada, cada frase uma ponte entre mundos vistos e não vistos, entre a luz da revelação e o abismo escuro do que permanece não dito. É aqui, neste espaço liminal, que histórias respiram sua magia mais potente, mexendo as câmaras mais profundas de sua alma, provocando os medos não falados, os desejos enterrados e as esperanças frágeis que se agarram ao seu coração como brasas frágeis. Este é o poder dessas histórias, essas confissões digitais sussurradas no vazio, onde anonimato se torna a máscara para a verdade, e cada espectador se torna o guardião de segredos pesados demais para carregar sozinho. E agora esse segredo, esse eco tremulante da realidade de outra pessoa, se torna parte de sua própria narrativa sombria, entrelaçando com seus pensamentos, despertando essa curiosidade inegável, a fome insaciável de saber o que está além, que histórias ainda precisam ser contadas, que mistérios pairam fora de alcance, esperando você descobrir luz. Então segure-se a esse sentimento, esse fio elétrico de maravilha e inquietação, pois é o que nos conecta a todos através da vasta teia invisível da experiência humana. E se seu coração acelera, se sua mente permanece nos esses e talvezes, então você sabe que a história fez seu trabalho, sua mágica se teceu no tecido de seu ser. Então antes de se afastar deste reino, lembre-se disso. Cada história que você encontra aqui é um convite sussurrado para olhar mais profundo, para ouvir mais forte, para abraçar a escuridão e a luz igualmente. E se você se encontrou perdido, se encontrou mudado mesmo que ligeiramente, então honre essa conexão mantendo a chama viva. Curta este vídeo se a história te assombrou. Inscreva-se para se juntar à irmandade de buscadores que perseguem as verdades invisíveis, e toque o sino para ser o primeiro a cumprimentar a próxima confissão, a próxima sombra, a próxima revelação, esperando para surgir das profundezas. Porque aqui, nós não meramente contamos histórias, nós as invocamos, nós nos tornamos vasos para o esquecido, o escondido, e o não falado, e você, querido ouvinte, se tornou parte deste ritual sagrado. Então até a próxima história te encontrar nas horas silenciosas, mantenha seus sentidos afiados, seu coração aberto, e nunca pare de perseguir os sussurros no silêncio. Obrigado por assistir, se cuidem, boa sorte.